Perder o passaporte. Você já imaginou perder o seu passaporte no meio de uma viagem internacional? Não dá nem para a gente avaliar o tipo de transtorno. E dinheiro. Ser roubado ou perder dinheiro, outro problema enorme. Mas ainda pode acontecer coisas piores, como, por exemplo, você sofrer um acidente, ficar doente e tudo aquilo que você planejou fazer na sua viagem não pode mais fazer. Esses problemas a gente nunca quer que aconteça, mas às vezes acontece. Hoje, aqui, no episódio Longevidade Cast, eu vou dar dicas imperdíveis para você se proteger e prevenir esses problemas. Para quem gosta de viajar, esse episódio de hoje é simplesmente imperdível. Nossa conversa é com Silvia Iano, que já esteve aqui conosco no passado falando sobre viagens, mas agora com um tema muito mais específico, problemas e riscos nas viagens. Ela tem um blog chamado Sentidos de Viajar e também um podcast que chama-se Viajantes Bem Vividos. Não é isso, Dátoli? Viajante Bem Vividas, né? Só corrigindo. Vividas, isso mesmo. Ela é a parceira que estiver aqui com a gente, né, Arnaldo? E hoje vai ser muito legal porque a Silvia tem uma experiência acumulada muito grande, né? Viaja pra caramba. E vai tratar desse assunto aí. Quem é que quer enfrentar problema, comprometer a sua viagem, até questão de saúde e, de repente, um sonho desabar, né? Um investimento todo feito. E a Silvia, com toda a sua experiência, vai passar isso aqui para nós, para você que nos acompanha e tal. E é um prazer recebê-la, Silvia. Prazer é todo meu estar aqui de novo. Vocês estão arrasando aí nesse podcast. Obrigado, querida. Seguidora fiel, hein? Incentivadora também. Muito obrigado, viu, Silvia? Obrigado. Para a gente começar, quando a gente vai falar em viagem, tem que se preparar, né? Mas já existem alguns riscos nessa preparação. Que riscos são esses? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que o planejamento é a alma do negócio para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? Mas na viagem é fundamental. Primeiro, existem dois tipos de organização de viagem, né? Ou, aliás, existem vários, mas eu vou generalizar em dois. Tem o modo como eu geralmente costumo viajar, como Lilian, minha parceira do podcast também, que é a gente mesmo organizando a viagem. Quando é a gente que vai organizar a viagem, mais ainda você tem que ter esses cuidados, né? Porque tem que checar cada uma das coisas que você vai fazer para garantir que saia muito bem. E a outra forma é organizar a sua viagem por uma agência de viagem. Eu sempre recomendo, quando você organiza a sua viagem com uma agência de viagem, você não deve entregar tudo na mão dela, você deve acompanhar tudo, fazer seus questionamentos, para que evite problemas maiores, né? Então, começando sobre uma agência de viagem, como você vai escolher a agência de viagem? Eu recomendo o seguinte: procure referências da agência, de preferência amigos que indiquem, né? E que já usaram e ficaram satisfeitos. Uma coisa muito importante, verifique se aquela agência de viagem ela está cadastrada ou inscrita no Cadastur, que é um cadastro nacional de prestadores de serviço em turismo. Isso serve para toda a rede prestadora de turismo. E acompanhe de perto a organização da viagem, cheque. Outra coisa, hoje todo o mundo é virtual, né? Muitas agências de viagem são também virtuais. Então, vale a pena você fazer em algum momento uma chamada de vídeo com uma pessoa que está te atendendo, para você ver, sentir o ambiente, o feeling seu com a pessoa, questionar detalhes, por exemplo, programas que você vai fazer, como é que está organizado, se tem guia, se não tem guia, se tem transfer, como é o transfer. Então, entrar nos detalhes, não deixe por conta só da agência de viagem. A outra coisa importante para você evitar problemas são as reservas de hotel.
mesmo sendo feitas pela agência, né? Óbvio que a agência já vai estar com muito mais cuidado na hora e sabe aonde procurar. Mas se você for fazer a sua reserva de hotel, lembre de procurar plataformas de confiança. A gente já soube de vários casos de pessoas que reservam uma pousada, um hostel, até mesmo hotel. Chega lá, não existe aquilo mais. Até existia quando fez, mas quando foi para usar já não existia mais aquele local. Então é bom dar uma reservada, uma confirmada antes de ir, falar com alguém no hotel, mandar uma mensagem para ver, né? Porque até depois da pandemia muita coisa fechou. Esses casos, inclusive, aconteceram na pandemia, né? De sumir a pousada, já não existia mais. Então é importante ver. Também, tanto para hotéis, pousadas ou apartamentos, que eu acho uma ótima oportunidade, uma ótima alternativa você usar apartamentos, né, de aluguel. Às vezes é mais barato, você tem mais conforto e tal. Você precisa ver se no Brasil elas estão inscritas no Cadastro Tour. Na Europa, em outros lugares, eu não conheço exatamente que órgãos regulamentam. Então, é bom você fazer contato, né? Conversar com o proprietário, essas coisas todas para garantir. E outra coisa, para prestadores de serviço em turismo, sempre, qualquer um dos serviços, veja os comentários. O que o povo está falando sobre aquele lugar, aquela hospedagem, né? E também, no Brasil, procure no Reclame Aqui, né? Tem também um canal do consumidor do governo, que às vezes você tem que processos estão acontecendo lá, né? Mas o Reclame Aqui é uma boa régua para você verificar. Você falou dessa situação a questão de chegar no lugar e de repente já não ter mais o transporte ou não ter o hotel e tal. Aconteceu comigo em Miami. Eu cheguei lá e de repente tinha feito uma reserva, não daquelas locadoras de veículos mais vamos dizer, tradicionais. Sim. Eu quis pegar uma mais baratinha, né? E a mais baratinha dizia que eu tinha que estar num determinado ponto lá no aeroporto, que eu ia pegar um ônibus, a cada meia hora passava um ônibus. Eu cheguei, fui lá, meia hora passou, uma hora passou, uma hora e meia passou, eu falei, alguma coisa está errada. Peguei um Uber, fui no endereço. Cheguei no endereço, estava um monte de carro lá e não tinha ninguém lá. Ela tinha fechado na véspera, o vizinho falou, fechou na véspera. Ou seja, eu perdi a manhã toda e tive que pegar uma outra locadora e aí sim aprendi a história, porque aí eu peguei uma locadora de nome, uma conhecida e tal. Eu fazer economia às vezes sai pela culatra, sabe? Verdade. E olha, essa coisa da locadora, você não é a primeira pessoa que me conta isso. Na minha família a gente teve um problema. Então, locadora é outra coisa que você tem que... às vezes a gente vai, né? Eu nunca ouvi falar dessa, mas o preço está melhor. É melhor não arriscar. Vá procurar coisas que você já viu, que funcionam, que pessoas já usaram, que são mais conhecidas, e veja no Reclame Aqui também, porque é um transtorno. A minha filha perdeu mais de 6 horas para conseguir outra locadora para levar e estava com criança e tudo. Então, isso é muito importante mesmo. Isso até eu tô me lembrando de um outro probleminha também que vale como dica, né? Porque aconteceu comigo já mais de uma vez e eu tô meio vacinado em relação a isso. Quando eu olho lá nos comentários, às vezes você vai na opinião de outras pessoas sobre determinado um hotel. Vou pegar o caso do hotel. E você nota lá que está passando por reforma. Então eu faço contato e primeira coisa que eu quero saber, essas unidades, você tem unidade reformada e não reformada? Eu só quero se for da reformada. Se você garantir, eu vou. Se não garantir, eu não vou. Porque eu já passei problemas sérios com isso. Não só a qualidade ruim do que não estava reformado, como a questão de barulho, não sei o que. É isso que eu ia dizer. Eu tenho bastante restrição com quando está em reforma, porque às vezes você pega um apartamento reformado, mas o barulho que está acontecendo ali da reforma, a sujeira, a poeira e tal, não recomendo. Eu acho que é melhor pegar um outro próximo e que não tenha reforma.
E ótimo que se você conseguir pegar um já reformado, um hotel já reformado, melhor ainda, né? Pois é, então são essas coisas que a gente precisa, né? Você vê que esse mundo, para você estar esperto, tem muita coisa para a gente prestar atenção, né? E até vamos avançando aqui, né? Eu queria ainda destacar um pouquinho a questão do hotel, porque você tem que olhar também a infraestrutura, né? Agora, por exemplo, na última viagem que eu fui, eu fiz algumas reservas lá para o Sudeste Asiático, e quando a gente ia ver, o hotel tinha escadas, mas não tinha elevador. E aí pensa, você 60 e indo para os 67 anos, né? Eu carrego só mala de mão, mas mesmo assim, você subir 5 andares, 7 andares com a mala na Europa, nesses lugares, no Sudeste Asiático ainda tem uma pessoa que leva a mala para você lá, né? Mas eu nem gosto muito disso, eu prefiro eu mesmo levar. Enfim, mas pensa se você, porque não é só levar a mala, é todo dia que você sai, você entra, você vai sair no meio do dia, então são muitas vezes, e isso cansa fisicamente, né? A gente tem que poupar nosso corpinho aqui para fazer muitas viagens, né? É transtorno, não deixa de ser. É transtorno, acessibilidade, né? Uma coisa que eu vivi agora no Peru, os hotéis vêm com banheira, que é ótimo para quem gosta de curtir a banheira, né? Mas, sinceramente, você tem que dar aquele passo muito alto. Então, para algumas pessoas é tranquilo, mas conforme a idade da pessoa, precisa pensar, já faça contato com o hotel, já pergunte, tem banheira? Eu prefiro um quarto sem banheira. E outra coisa, que tenha aquele suporte, como colocado na lei brasileira e também na Europa, aquele suporte para você apoiar, porque você vai abaixar, lavar um pé, né? Apoio para você não escorregar. Então, essas coisinhas todas são importantes. Eu sempre falo que podiam colocar sempre aquele espelho de aproximação para as mulheres. É tão bom. Eu sempre falo isso. Eu levo o meu, né, agora, um que prende assim na parede. Mas é uma segurança, porque o homem nem tanto, mas a mulher que quer passar uma coisa no rosto, não enxerga nada, né? São besteirinhas que você só vai encontrar nos hotéis finos, né? Mais chiques, mas nos outros quase que você não acha. E na bagagem de mão cabe tudo isso? Cabe. Puxa, você tá dando um exemplo aí para tantas mulheres que gostam de viajar com 2, 3 bagagens. Você com viagem de mão para o internacional? Sim. Agora, o que eu sempre digo, agora para o Peru eu senti dificuldade, porque era roupa de inverno, né? Então, se você vai numa época que é primavera, é verão, você vai levar roupas bem leves. Agora, se você vai para um lugar de frio, por que eu senti problema? Eu tinha que levar roupa específica para fazer o trekking na montanha. Então, era uma roupa muito quente, várias camadas, e também para o dia a dia. Então, toma espaço. Aí eu fui com uma mala de mão, porque eu fui rebelde e disse que não ia viajar com outra mala, que eu não gosto. Mas na hora que eu fui arrumar as coisas, eu vi que não cabia tudo na mala de mão. Então, eu tive que levar uma sacola daquelas que dobra, tipo do lado do Paraguai, e na volta eu coloquei as coisas lá, né? Dividi. Mas se você vai para um lugar de calor ou uma época quente, dá tranquilamente. Eu ensino, hein? Quem quiser pode me perguntar que eu dou as dicas de como arrumar uma mala de mão. É bom demais, você fica muito independente. Vai ter fila. E ainda, vai ter fila, né? E ainda não corre o risco da sua mala ser extraviada, de ser danificada. Então, é bom, tem coisas boas. Mas mais de tudo no hotel, que eu não posso deixar de falar, é a localização. Eu acho que é muito importante você pensar na localização, que seja um lugar, primeiro, próximo das atividades, e um lugar seguro. Seguro, porque às vezes, é mais barato, eu vou lá, eu vou pegar um trem, eu vou pegar um metrô para chegar até lá. Tudo bem, pode ser mais barato, mas às vezes é um lugar perigoso, que você vai se expor, né? Você vai sair durante o dia, vai chegar no final do dia, vai chegar à noite. Então, você vai se expor a um roubo e não vale a pena. Então, pensa bem, analisa o local onde você vai se hospedar. E já fica aqui um pedido para quem está nos assistindo aí, pega essas dúvidas. Você vê, a Sílvia pode tirar dúvidas, inclusive até com relação aos equipamentos de viagem, as bagagens e tal, né, Sílvia? Maquiagem, nada de levar 500 maquiagens, gente. Então, assim, até um convite. Então, coloquem esses pontos de dúvida que vocês têm nos comentários e a gente interage com a Sílvia direto. A Sílvia vai responder lá mesmo e tal, né, Arnaldo? É isso mesmo. Será um prazer.
Eu acho que vai sendo um complemento e vai enriquecendo isso tudo. Porque qual é o objetivo disso aqui? O objetivo é passar informação boa, contribuir de alguma maneira para que a viagem seja aquela realização e não seja motivo de frustração, de problema e tal. Até porque a gente sabe que viajar é um dos objetivos, até o Arnaldo estava até lembrando aqui, refletindo, quando a gente, você vê que é o segundo episódio que a gente está falando sobre o assunto, não é por acaso. Eu conheci várias pessoas, vários colegas, e sei de alguns que ainda continuam, que o objetivo principal da aposentadoria era viajar. Era o propósito principal. Eu vou me aposentar agora porque eu tenho uma frustração, porque eu não conheço não sei o que, daqui para frente ninguém me segura, não sei o que. Então aquilo virou o grande propósito dessa etapa da vida. Então você vê a importância de viagem, não? É importante, lembrando que na verdade a viagem é sempre no sentido também de trazer um engrandecimento, enriquecimento cultural e tal, né? Para que a gente como pessoa tenha um significado maior de vida, né? Porque aí sim é o propósito, nossa missão propriamente dita. Mas eu queria engatar uma pergunta aqui, Dátila, que é o seguinte: e se a gente já está dentro do avião, já está dentro do carro, do ônibus ou do próprio carro, né? O que é que pode acontecer de perigo? A ciência diz que uma viagem acima de 4 horas pode gerar para crianças e principalmente para idosos, né, alguns problemas. Os principais são trombose, principalmente nas pernas, e embolia pulmonar. Seja no avião, seja de ônibus, seja até de carro. O carro, a gente, quando está no nosso carro, a gente já se mexe mais, né? Mas principalmente avião e ônibus podem trazer esse problema. Então, quais são os cuidados para você prevenir? Porque também a gente não pode dizer assim, não vou viajar de ônibus ou não vou viajar de avião, porque isso pode acontecer. Não, existe como prevenir, né? Então, quais são os cuidados? Primeiro, a cada 2 horas, a gente deve fazer exercícios. Por isso, quando você for escolher um avião, você opte sempre pelo lugar do corredor. Por várias razões. Primeiro, eu às vezes fico chateada porque eu não vou ver a paisagem, né? Eu gosto de ver a paisagem. Mas se for uma viagem longa, eu escolho o corredor. Lembra, nos aviões grandes, que tem aqueles 4 no meio, melhor o do corredor aqui, do meio, no corredor. Que aí os outros saem pelo outro corredor, não te atrapalham tanto, né? Então, por quê? Porque você pode levantar do seu lugar, ali mesmo no seu assento, você faz seus exercícios. Que exercícios são esses? Movimento do pé, né? Você faz aquilo que a gente faz na academia, né? Levanta e abaixa o peito do pé. Tipo a panturrilha. A panturrilha, exatamente, para a panturrilha. Por quê? Porque o sangue sobe, você bombeia a subida do sangue, então evita as tromboses, tá? Alguns médicos recomendam até usar meia elástica, mas eu vou lhe dizer, eu já testei, muito ruim, muito chato. Se você suportar, use. Eu particularmente não me adapto. Então, o que eu faço é isso. Se eu não conseguir meu lugar no corredor, sentada mesmo, eu vou fazendo umas pressões, eu faço massagem na minha perna, eu puxo ali e tal. E outra coisa, sai, pede licença e vai andar. Caminhar um pouco também no avião é muito bom. É bom, de 2 em 2 horas, dá uma saída, vai no banheiro. Trem. Também, se você estiver no trem e puder fazer isso, faça isso também. Cuidado no trem, porque às vezes o trem tem aquelas viradas, né? Agora eu fiz passeio de trem lá no Peru e passava de um vagão para outro, o negócio é meio ali balançando, então você tem que ter cuidado para não cair. Mas não fique 6 horas, 7 horas, 8 horas sentado. Faça exercícios, isso é fundamental. Outra coisa importantíssima é que com esses voos longos, você tende a desidratar. Então, muita gente fala assim, não vou tomar água, não vou beber nada, porque daí eu não vou no banheiro. Não, você tem que tomar água e vai no banheiro. Precisa tomar água. Fique o tempo todo com um copinho de água ali, vai tomando, que isso é muito importante. Para não desidratar. No trem, vale também ressaltar que a gente não... Trem e ônibus, né? Cuidar para não perder a parada. Já aconteceu. Então, às vezes a gente dorme, distrai e quando vê, passou. Porque no trem e no ônibus, ninguém te avisa se você tem que sair ou não, né? Fora do Brasil, ninguém fala que a parada...
Não fala, então fica atento também. Põe um alarme, né? Porque às vezes a gente cochila, né? A gente idoso fica meio molinho. Outra coisa que eu digo é aproveite mesmo o tempo do avião, se é uma viagem longa, para descansar. Se você vai, eu já fiz viagens assim de 12 horas, de 7 horas de avião, isso é muito cansativo. Você vai chegar no outro dia morta lá. Então, eu faço, o que eu faço? Eu levo aquela máscara que fecha o olho aqui de dormir e levo um pluguezinho de orelha. Por quê? Me tira os barulhos e eu durmo mesmo. Eu acho que isso é muito bom, porque quando você chega lá, você está descansado para começar a sua atividade, né? Não fica arrasado, cansado. Isso também é uma boa dica. Silvia, eu quero até engatar uma pergunta sobre isso aí, enquanto a gente está utilizando esse meio de transporte e tal. Vi um vídeo recentemente, envolve questão de furtos, né? Pessoas, malandros, né? A gente está rodeado de malandragem por tudo que é canto. Infelizmente, situação complexa é essa, mas a gente está sujeito porque no ambiente público, né? Vale, mas principalmente avião, por exemplo. Pouco tempo passou um vídeo mostrando lá. Cara, conseguiram filmar um malandro que estava lá a bordo, somente as pessoas vacilavam, ele ia lá, em cima abria aquele compartimento lá. Sim. Pegava, sabia da pessoa que saiu, tirava, subtraía alguma coisa e voltava para o lugar dele. Ficava de olho no próximo. Então, assim, com a sua experiência toda, que cuidados a gente, né, as pessoas devem ter para evitar uma perda, subtração de coisas suas e tal, que isso é problema. Nossa, se pega até documento, né? Bom, eu sugiro o seguinte, minha mala de bordo, eu compro aquela que tem os segredos. Né? Que aquilo ali é muito bom. Cadeado é bom, mas o cadeado, não numa situação dessa que o cara não tem tempo, mas o cadeado, até lá no despacho da bagagem, as pessoas quebram o cadeado e roubam a sua mala. E não é só isso, né? A gente teve caso das brasileiras que ficaram presas na Alemanha, que todo mundo viu esses casos, né? Até que você prove que você não pôs droga na sua mala, o negócio é complicado. Então, existe o tirar e existe o pôr. Então, mala de bordo, de preferência com aqueles números que você fecha, né, que esse é o segredo. Eu faço da seguinte forma, eu vou dizer a minha experiência. Eu levo sempre uma mochila, onde ali eu tenho as minhas coisas pessoais, tipo, todos os meus negócios de celular, né, carregador, fio, né, o livro que eu vou ler, as coisas ali, remedinhos, né, os remedinhos, porque lembra que aquele avião pode ir para outro canto, você não vai pegar a mala, tua mala pode ser perdida, então, seus remédios lá diários você põe ali e tal, e eu levo uma bolsa que eu ponho junto com a mochila. Que aí ali é que estão as coisas, dinheiro e tal. Na verdade, eu faço o seguinte, eu uso aquela bolsinha de pano que a gente põe na barriga, e às vezes a gente não gosta, né? As mulheres não gostam porque dá um pouquinho de barriga. Mas deixa a barriga pra lá, faz de conta que você não tá vendo e leva essa bolsinha. Por quê? Porque ali eu ponho o dinheiro que eu levo, que é pouco, depois a gente pode falar sobre essa coisa de o que levar de dinheiro, mas eu ponho ali e ponho também o meu passaporte depois que eu já fiz a entrada, né? Que já não vou mais usar o passaporte. Eu ponho lá dentro também, porque no meu corpo, para alguém falar, tem que me dopar, né? Para alguém abordar o meu corpo, tem que me dopar. Então, ali é o lugar mais seguro. E os teus pertences, por exemplo, se você tiver com alguma coisa de valor, né? Eu não recomendo ninguém levar joia, mas se alguém tem, porque eu já vi que tem gente que leva, né? Então, ponha nesse, ou na sua mochila que vai embaixo do seu banco, no banco da frente, ou na sua bolsinha que eu ponho do lado da minha mochila, que ali eu tenho segurança. Se você for no banheiro, leva a sua bolsinha. Por que eu não ponho às vezes na mochila? Porque eu não vou sair de mochila pro banheiro. Então eu ponho na bolsinha, porque na bolsinha eu pego e ali eu tenho as minhas coisas próprias e tenho as minhas coisas de segurança. Então essa é a minha sugestão. Boa dica. Boa dica. Eu acho que isso aí vai ajudar muita gente, né? Ficar esperto. Esperto. Não dê bobeira, porque o povo está esperto hoje. Pois é. E às vezes a gente dá bobeira sem querer, né? Eu tive uma questão dramática que aconteceu comigo numa viagem internacional, que o meu telefone simplesmente parou de funcionar, deu pau. E aí eu tive uma dificuldade porque
Quando eu cheguei no destino e fui no computador, ele pedia, um computador estranho ao que eu estava acostumado a acessar, aí ele simplesmente dizia, estou te mandando uma mensagem pelo celular. O celular estava... Ou então falava o seguinte, consulte por outra conta. Eu ia na outra conta, ele dizia, eu te mando no celular, ou te mando na conta principal. Ou seja, eu fiquei absolutamente sem comunicação. Eu imagino que isso deve acontecer muito. Não só problema de celular, problemas de comunicação. Como é que você vê isso, Silvia? Um complicador, né? Eu hoje sou hiperconectada na internet, eu faço tudo usando internet, eu uso o celular para tudo. É um complicador. Então, o que eu faço assim de sequência? Primeiro, né? Você tem que ter todas as suas coisas na tal da nuvem. Né? Tem gente que me disse, recentemente alguém me disse, não pago nuvem não, para que você vai pagar nuvem? Eu digo, eu pago, porque eu tenho certeza que está tudo lá, se eu precisar de algum lugar, está lá, eu vou lá num hotel, num café, tem internet, eu entro lá, minhas coisas eu consigo acessar pela Apple, né? Então, acho que é importante. Outra coisa, com os seus documentos, reservas, hospedagem, todas as coisas que você precisa ali para gerenciar a sua viagem, eu sugiro você sempre mandar para o seu e-mail. Manda tudo, todos os documentos, comprovante de tudo, seus documentos pessoais. Outra dica, a gente falou aqui de passaporte, né? Leve também, além do seu passaporte, leve o seu CPF ou leve o seu registro de RG, né? Leve também. Deixe com você, o seu passaporte, depois a gente fala sobre isso, mas deixe um documento na pousada, no hotel, se tiver cofre, senão não deixe nada. Porque numa situação dessa, vamos dizer que teve algum problema, né? Passaporte perdeu, como a gente falou no início, você tem um outro documento, pelo menos que prove, mas tudo você faz um PDF de tudo. E documentos seus pessoais, o passaporte, reservas todas, tudo que está envolvido, os aviões, tudo. O avião hoje a gente tem no telefone, mas mesmo assim pode ter perdido o telefone. Então, manda tudo em PDF para o seu e-mail. Perdi o celular. Vou num café que tem internet, entra no seu e-mail e você acessa, está tudo lá. Outra dica, para segurança 2, deixe com um parente ou um amigo, tudo também. Manda por e-mail para essa pessoa também, não precisa imprimir. Manda para essa pessoa também, porque vamos dizer que deu outro problema lá no seu e-mail. Então, você tem um plano B, né? Isso ajuda demais. Algumas pessoas imprimem as coisas para levar. Eu tenho uma coisa assim meio complicada com essa coisa do imprimir, porque é a história do papel, da árvore que matou, não sei o quê. Então, eu tento imprimir o mínimo possível. Mas acho que algumas coisas você deve imprimir sim, né? De mais segurança, de mais valia, né? Por exemplo, eu levo uma cópia do meu passaporte. Eu até mandei plastificar para eu usar em todas as viagens. Ele não tem um valor de documento fora, né? Porque é uma cópia. Mas ele tem um valor de referência, né? Então, se eu precisar, eu não tô assim, qual é o número do meu passaporte? Eu não sei de cabeça, tem gente que sabe. Eu tenho ali escrito, eu tenho como mostrar, olha, esse é o meu passaporte que foi roubado para eu ir na polícia. Então, algumas coisas acho que você deve levar. Outra dica, aonde você leva o passaporte, você não põe na mesma coisa, você não põe a tua cópia do passaporte. Não. Você tem que pôr em lugares diferentes, né? Porque se roubar uma coisa, tem o outro lá. Eu sempre deixei a cópia na mala, lá no hotel, onde eu estava hospedado. Eu sempre deixei lá de reserva. Sempre, a cópia. É ideal a cópia. Porque você vai voltar e você pode pegar lá, né? Isso é uma boa dica. Pegar. É importante. Bom, Silvia, e aí, perdas de voo? Atrasos, questões assim, tá todo mundo passível disso aí, né? Nossa, isso... Seja em voo doméstico, mas vamos pensar mais nessas viagens mais longas e tal, que tem conexão, às vezes mais de um e tal. Então, essa coisa de perda e coisa de atrasos muito
Então, que riscos, como é que se pode minimizar isso? O que é que a gente pode ficar mais atento, né? Então. Bom, primeiro eu vou falar das nossas perdas, né? Eu tenho meu avião marcado para tal hora e alguma coisa acontece, né? Trânsito, qualquer coisa, e eu perco o voo. Então, quais cuidados você deve ter? Primeiro, hoje, por exemplo, para vir para cá, o Uber cancelou. Ele ficou rodando, cancelou. Então, Uber ou outro aplicativo qualquer, você deve reservar com uma antecedência de segurança. Não vá assim, eu vou ficar, eu já fiz o check-in, então eu vou chegar lá meia hora antes. Não precisa ser o mineiro de chegar 4 horas antes, mas dê um tempo de segurança. Você pode pegar um acidente, você pode pegar muita coisa acontecer e você perder o avião. E depois que perde o avião, você não tem direito, você perdeu o avião. Você vai ter que lutar muito para conseguir reaver os seus direitos aí, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu aprendi com uma amiga minha canadense, eu trabalhei com ela há muito tempo, ela era responsável por um projeto lá no Canadá, eu achava um exagero, e hoje eu acho que ela está certíssima. Ela confirmava tudo antes. Ela ligava para a companhia, naquela época era ligar, né? Hoje, eu acho que a gente tem tudo aqui, né? A gente tem tudo aqui. Então, abre na véspera, confirma se o seu voo vai acontecer mesmo, veja a hora, confirme, veja tudo, veja no seu check-in. Outra coisa, faça o check-in antecipado. Tudo você pode fazer hoje em todas as companhias nacionais e internacionais. Aliás, fora do Brasil, eles cobram para você ir fazer o check-in lá no guichê. Você tem que fazer o check-in online. Então, faça o seu check-in online, porque você fica com segurança, mesmo que você vá despachar mala. Por quê? Porque eles já sabem que você vai. Você já confirmou que você vai. Então, você faz o seu check-in em casa, chega lá e despacha a sua mala. Não tem nenhum problema. Ele vai trocar, vai te dar o papelzinho lá, que a gente não precisa mais, mas vai te dar o papelzinho, beleza. Mas você confirmou que você vai. Então, essas coisinhas são bem bobas, parece, mas são super importantes. E aí a história do você perder não por sua causa, né? Você perder por causa da companhia. Isso é um problemaço, né? Porque você pode ter um overbooking, né? Ficar para fora porque a empresa vendeu demais. E aí existem diquinhas. Aliás, posso fazer uma propagandinha aqui? Nosso próximo episódio no podcast Viajantes Bem-Vividas vai ser sobre exatamente esses problemas aéreos. E nós entrevistamos a doutora consumidora e ela dá maravilhosas dicas de como a gente se prevenir e conseguir o nosso direito. Então, overbooking é uma coisa, e você tem direito a entrar naquele voo, mas provavelmente você não vai conseguir. Cuide, porque eles vão querer te engambelar para você receber ali, eu te dou 20 mil milhas. Ou você ir em outro voo, sabe Deus quando. Então, não aceite. E outra, você tem direito, eles têm que te colocar num próximo voo, ou da companhia, ou você vai lá no Instagram, na internet, procura nas outras companhias. Se alguma companhia tiver vaga, você pode exigir que você seja colocado naquele voo. É um direito, tá? Isso dentro do Brasil ou fora do Brasil. Isso é fundamental. Fundamental. É bom saber, né? É importante demais, porque às vezes você diz, eu agora vou ter que ficar aqui, vou só viajar amanhã, né? Tem os direitos, as obrigações da companhia, ela tem que te dar transporte, se você tiver aqui para um hotel, ela tem que te dar alimentação depois de 4 horas, então esses cuidados todos você tem direito. E eles não fazem, eu passei por isso agora também no Peru, eu fiquei 7 horas esperando o voo, porque eles fizeram a gente perder. Eles deram um prazo, assumiram, a vantagem foi que eu comprei numa empresa só, né? Eles assumiram o risco de fazer uma conexão de 2 horas e meia e não deu tempo. E eu perdi o voo. E eles tinham que me colocar no próximo voo, não me colocaram também. Me colocaram para eu ir 19 horas. Estaria chegando às 15 no Peru, quer dizer, eu perdi um dia inteiro. E eu não só perdi o voo, eu perdi o tempo de aclimatização com a altitude, que para mim era importante, porque aquele dia era o meu dia de aclimatização. Então, essas coisas são direitos e depois você pode não conseguir na hora,
porque você pode berrar, mas não tem jeito, mas você consegue depois o seu direito ressarcido. E esse tipo de transtorno, né, você tem que evitar, por isso é muito bom você chegar cedo. Se você chegar cedo, é muito mais difícil você passar pelo overbooking, porque você já entrou, né? Então, tem algumas coisas que facilitam muito. E te dão menos transtorno, né? Isso, então essa é a grande sacada aí. Eu acho que eu já estava aqui engatilhado para fazer. Você falou, mas eu quero reforçar a grande sacada, aprendizado para gente. Eu também tenho mania de chegar muito em cima, essas coisas todas, mas isso é uma grande besteira. Então, o grande segredo para a gente minimizar a possibilidade desse tipo de transtorno terrível, que é perda de voo, é chegar o quanto antes, porque você já vai estar legalizado, arrumado, com lugar garantido, etc. Né? Quem chega depois, que vai chegar em cima da hora, está sujeito a chuva e trovoada, até porque, a gente sabe, existe necessidade de última hora de autoridades, que eventualmente o tal do overbook, às vezes não é porque vendeu a mais não, é porque autoridades precisam pegar aquele voo, são compromissos outros, de outros interesses, e aí eles atropelam a gente. Quero então, nem saber da autoridade, me desculpe, mas eu sei que acontece. Acontece exatamente isso, eu sei, a minha vivência já compreendi isso, né? Mas é isso, então a gente, quem chega antes, quem chega tá minimizando, ou seja, tem chance de uma dica boa aí pra gente, né, dos longevos que tem um pouquinho usa cartão de crédito, né? Sala VIP, gente, é bom demais a conta. Às vezes até a sala VIP não é tão boa, mas vai lá tomar seu café, né? Vai lá, lembra que tem sala VIP hoje, você tem que baixar os aplicativos, né? Tem que introduzir com o cartão, mas isso é um conforto que você tem. E vale a pena, assim, não ir cedo, porque eu vou ficar muito tempo esperando. Não, espere na sala VIP, que daí você fica ali bem atendido, né? Uma outra coisa também do check-in antecipado e fazer o check-in o mais antecipado possível. Por exemplo, 48 horas. Vá nas 48 horas. Por quê? Porque como hoje eles estão cobrando muito assento e você se deixar para fazer muito em cima, vai sobrar só lá perto do banheiro, lá longe você vai ter que pagar. Pelo menos, ainda que você tenha que pagar nas 48 horas, você tem mais opções. Ou seja, você não fica tão restrito e praticamente ficar induzido a fazer o pagamento de uma coisa que você não queria, né? Aliás, elas estão fazendo isso de maneira até muito esquisita, né? Bem chato, tá ficando péssimo. Tá ficando péssimo viajar de avião. E não tá barato não, viu? Não. E assento? Você tem que dar o sangue para pagar um assento hoje. Eu lembrei de uma coisinha aqui que eu queria recomendar para você, longevo. Às vezes esses voos de madrugada, né, estão mais baratos, mas sinceramente avalie se vale a pena você pegar um voo muito cedo. Voo de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, você não dorme antes, você não dorme depois direito e você vai chegar cansado no lugar. E pra que isso, né, gente? A gente é aposentado, a gente tem tempo. Então, eu sugiro sempre pegar voo depois das 8 em diante, porque daí você tem... Exato. Da manhã, isso, da manhã. Ótimo. Porque você aí teve uma noite boa, você levantou ali às 6 horas, já está, né, de bom tamanho, você toma seu café, toma seu banho, vai tranquilo para o aeroporto, porque esse desespero de pagar um pouquinho mais barato, mas sacrificar a tua saúde, você vai chegar no destino acabado. Então, isso é uma coisa que eu aprendi vivendo. Acho que vale a pena pensar. É isso aí, eu concordo com você. Tenho evitado muito esse tipo de voo que tira todo o nosso conforto e causa isso é um transtorno danado, desestabiliza você. Sim, com certeza. Uma noite mal dormida demora a gente recuperar, né? Nossa, ainda mais uma viagem que tem a questão de você ficar com defasagem grande, né, de um continente para o outro, né? Aí é terrível. Mas deixa eu estar me lembrando aqui uma coisa. Por exemplo, essas caminhadas ou esses esportes meio radicais, ou mesmo de lazer, né? Que são desafiadores, mas que também trazem riscos, né? Como é que você vê essa preparação ou que tipo de recomendação que você faria para as pessoas que gostam de fazer esse tipo de atividade, vamos dizer assim, um pouco mais arriscada? É isso, eu acho que tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta de aventura e é longeva e gosta, e eu acho que é legítimo, né? Cada um gosta
tem suas preferências. Às vezes foi até aventureiro também quando jovem e tá experiente, né? E sabe fazer isso. Quais os cuidados? Eu acho que assim, se você não é uma pessoa que executa aquilo regularmente, e até mesmo quem executa, né, que vai fazer uma caminhada maior, um trekking, como eu fiz agora lá no Peru, e que não é meu hábito, né, para mim mais ainda, porque eu não sou desportista, acho super importante fazer uma avaliação médica primeiro. Eu soube lá no Peru que uma semana anterior, um senhor jovem, de 57 anos, infartou no trekking. Porque, além de ele ser difícil de levar, né, é inclinado, você anda muito e tal, tem a questão da altitude, né? Então, a pessoa que já não está, talvez, não percebeu, mas já está com algum problema, ela pode ter uma situação dessa lá completamente ruim, né? E sem socorro, né? Depois eu posso até falar mais disso. Então, acho que vale a pena a avaliação médica para ver se você está bem, está em condições, seu coração está bom, né? Sua parte óssea, muscular, porque isso tudo exige de você, né? A outra questão que eu sugiro é se na sua cidade tiver o ambulatório do viajante e você for para lugares diferentes, né? Não aqui no Brasil, que você conhece, até lá para o norte, às vezes vale a pena, porque a gente tem incidências de doenças lá que a gente não tem aqui. Então, o ambulatório do viajante é muito bom, é gratuito, é no SUS, as cidades maiores todas têm, e você agenda por internet essa consulta, e você lá é atendido por um médico especialista em medicina preventiva. Ele vai te dar todas as orientações sobre vacinas que você precisa tomar, que tipo de medicamento, que tipo de cuidados. Quando eu fui para o Sudeste Asiático, por exemplo, eu fiz essa consulta, nossa, foi riquíssimo para mim. Isso aqui você aqui fez em como... Brasília. Sim, aqui em Brasília. No planejamento da viagem. No planejamento da viagem. Sim. E fiz de novo agora para o Peru. Então, vale muito a pena. Ambulatório do viajante. Ambulatório do viajante. Eu no nem sabia Agarrã que existia funciona. isso aí. Olha. Existe. Eu já fui 2 vezes. Olha, Doutor Fernando é o médico de lá. Ele é uma sumidade, além de simpaticíssimo. E ele te dá todas as dicas. Então, para o Sudeste Asiático, ele fez uma lista de vacinas que eu tinha que tomar que eu não sabia, mesmo sendo da área de saúde. Ele me deu orientações muito boas sobre mosquito, por exemplo. Sempre usar um mosquiteiro lá, porque lá tem muitos mosquitos. Então, orientação sobre alimentação, que cuidados. Já deixo aqui a dica. A alimentação é uma coisa importantíssima que às vezes a gente não se dá conta. Essa era uma pergunta, então você vai... Para. Não, mas você já pode ir falando você faz também. A pergunta depois. Porque, vamos lá, tá nessa. Assunto, risco. Cuidado risco. que a gente precisa ter. Então, é importante. A alimentação, a gente precisa abordar isso, porque eu tiro por mim e muita gente eu sei que chega completamente despreparada em relação a isso nos destinos. E às vezes vai passar algum probleminha qualquer. Pela frente, né? A questão da alimentação, né? É importante você olhar também para essa coisa da alimentação, porque muito ruim você chegar num lugar e aí passar mal, ter que ir para não poder sair, ir para o hospital. Muita gente tem dia que seja, sem você sair, você ficar Pronto, por causa de uma disenteria, por causa de uma coisa dessa, você perdeu. Tá além do que o corpo debilita, né? Então, assim, olhar, eu curto pra caramba. Pra mim, viagem e gastronomia estão grudadinhas. Eu adoro conhecer a comida típica, eu gosto de ver o que o povo tá fazendo na rua, mas a gente tem que aprender a olhar com o olho crítico, não se emocionar com o negócio e ir, sabe? Então, procurar bons restaurantes, não falo caros restaurantes, procurar, quando eu falo bons restaurantes, é claro que se você quiser ir no Astrid Gaston, lá no Peru, em Lima, eu sugiro que vá, que é uma delícia. Mas não precisa ser caro. Você pode ir num restaurante barato, simples e tal, mas olhe a higiene. Você tem que olhar a higiene. Como que a coisa funciona ali? Como é que eles servem o prato? Você olha, dá uma caminhada. Eu cansei de fazer isso no Sudeste Asiático. Entrava, dava uma olhada nos pratos, via o jeito. Eu não vou comer aqui. Por quê? Eu não sei, mas eu sinto. É uma coisa do sexto sentido, sei lá, da observação mesmo, né? Se você não se sente segura naquele ambiente, não coma, porque
pode dar algum problema. Então, comida de rua eu adoro, mas olhe, perceba, fique de longe assim, olhando como é que o cara age, né? Se ali para mosca, se o negócio é tudo aberto e a poeira vem. Então, esse tipo de coisa é muito importante. E outra coisa que o ambiente, o ambulatório do viajante faz é orientar você sobre medicamentos básicos que você deve levar. Então, por exemplo, enterogermina, não vou fazer propaganda de medicamento aqui, mas só para você ter uma ideia, é um remédio para estômago. Vamos dizer que você coma alguma coisa, né, para a flora intestinal. Você coma alguma coisa que não caiu bem. Então, você tem ali um remédio que muitas vezes a gente não consegue comprar coisas fora, ou não conhece também para comprar. Você está no exterior, né? Exato. Então, vale a pena você sempre levar, além dos seus remedinhos de uso diário, né, e suas vitaminas. Aliás, agora a gente leva um horror de vitamina, né? Tô brava com esse negócio, toma um espaço na minha mala. Eu já tô querendo ver se nas viagens vitamina eu ponho de fora. Não levo. Mas assim, além dos seus próprios remédios, você leva uma bolsinha com os seus remédios de emergência. Então, remédio para dor de cabeça, remédio para essa coisa intestinal, para dor de garganta, que muitas vezes você fica por causa do avião, às vezes a exposição de sair à noite, num vento, então dor de garganta, um resfriado. Essas coisas básicas que a gente usa em casa, compra e leva com você, porque isso ajuda muito. Ô Silvia, só para encerrar essa questão de alimentação e tal, existe uma restrição para que as pessoas não levem. E muita gente, por questão de segurança, principalmente mais idoso, quer levar já a sua merendinha, a sua coisa para garantir, não é? Durante a viagem e tal, mas isso é até proibido e tal. Assim, o que é que você poderia dizer para alertar as pessoas que estão pensando em viajar, que gostariam de levar alguma coisa para comer, então? Eu levo, porque eu morro de medo de passar fome. Então, eu levo, mas eu levo o quê? Eu levo barrinhas de cereal, barrinhas de proteína e levo castanhas. Castanhas, aquele mix de castanhas. Sim, os nuts em geral, né? Isso, exato. O que você leva é uma coisa que não é proibido, nunca ninguém me proibiu levar. Leve embalagens, né, fechadas direitinho, que você vai abrir lá, né? Porque se alguém abrir na hora que você passa, tá ali fechado, senão eles vão jogar fora. E isso te alimenta, te sustenta e não é uma coisa perecível, não vai causar nenhum problema. Mas orgânico, alimento processado, natural. Essas coisas, não pode levar nada? Nada. Você não pode levar nada que não seja industrializado. Né? Então, você não pode levar... eu fiz em casa uma... In natura, né? Não pode levar nada in natura. Você não pode levar fruta... se for voo internacional, né? Você não pode levar fruta, você não pode levar embutidos, você não pode... Nada que não seja industrializado. Uma coisa, seguro de saúde em viagem internacional, a gente sempre faz, ou quase todo mundo faz, e é realmente necessário. Alguns países até se torna obrigatório, né? Agora, às vezes, a gente fica em dúvida quando a gente teve um incômodo que não foi assim tão grave de utilizar. E já você tem alguma recomendação em relação a isso? Porque eu me lembro que uma vez eu tive um problema e, vamos dizer, o meu joelho começou a doer e aí eu fiz o contato e eles falaram o seguinte: olha, você vai no hospital tal, não sei o que, tem que agendar, mas se por acaso for uma coisa muito séria, você não vai poder viajar. Eu falei, mas por que não? Não, porque se o médico disser que é uma coisa séria e nós estamos com seguro, você não vai poder viajar. Eu fiquei, poxa, aí eu nem fui, né? Ou seja, você tem alguma recomendação em relação ao seguro de saúde? Você acha que isso... que nível que a gente tem que utilizar sempre? Como é que você vê isso? E em caso de acidente, aquilo até a chamada do início, somente como a pessoa deve proceder, né? Como é a melhor forma se tiver algum problema de saúde que comprometa a viagem e tal. Bom, então vamos lá para a gente ir amarrando com aquelas chamadas do início. Pronto, exatamente. Olha, eu acho que quem viaja no Brasil, né, se tem um bom plano de saúde e esse plano de saúde atende o Brasil inteiro, você está coberto, né? Mas se você não tem plano de saúde e mais 60 mais, e especialmente se tiver uma doença já, né, tipo diabetes, uma doença crônica, problema de coração, hipertensão, esses negócios, eu sugiro sempre você buscar um recurso de seguro de viagem mesmo para o Brasil. Algumas empresas vendem, outras não vendem. Estão vendendo
Agora, Então, quando você agora- compra o bilhete, ele já oferece lá. Exato, junto com a passagem. Vale a pena, porque não que você não possa usar a rede do SUS, e que eu sou super defensora da rede do SUS. Mas às vezes você tá, eu já estive, por exemplo, em Boipeba. Não, não Boipeba não, Caraíva. Eu estive em Caraíva, eu tive um problema abdominal com uma cólica insuportável, que eu não sabia o que era. Na cidade, diz que havia uma família, mãe e 2 filhos, que eram médicos, mas nenhum deles estava na cidade. E para eu ir ao serviço de público de saúde, eu tinha que pegar o barco, sair para outra cidade. Então, isso é muito, muito, muito complicado. Então, além de você levar seus próprios remedinhos, né, que possam te ajudar, por exemplo, numa cólica gastrointestinal, alguma coisa assim, você deve fazer alguma coisa no Brasil. A maioria das pessoas não pensa nisso. Mas se você tiver um problema lá, eu tô aqui em Brasília, eu vou lá pro interior de não sei aonde, meu seguro, meu plano de saúde não cobre, eu vou ter que desembolsar para pagar, né? E aí eu tenho que ter uma reserva financeira, ou eu vou ter que ir no sistema de saúde que às vezes não me atende rapidamente como eu preciso. Então pensa nisso. Se for viagem internacional, seja qualquer lugar, Argentina, Uruguai, o povo esquece que Argentina, Uruguai, que é aqui do lado, Paraguai, é internacional, gente. É internacional, nada daqui do Brasil vale para lá. Então, seja exigência, porque os países do Schengen, né, do acordo Schengen, é obrigatório fazer, mas os outros não são. Então, faça seu seguro viagem, isso é fundamental, é o que te garante a segurança. E faça um bom seguro de viagem, não fica naquela coisa de eu quero mais barato. Veja a cobertura. Não só para proteção da sua mala, de extravio, de troca, de te ressarcir, levar a sua mala até onde você está, mas principalmente de saúde. Porque se você tiver um problema de saúde, eu tive vários casos, inclusive o marido da Lília, minha parceira no podcast, ele é médico. Ele teve uma apendicite nos Estados Unidos. Nossa. E ele teve que fazer uma cirurgia lá nos Estados Unidos. Se você for para fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, você vai deixar umas 5 vezes o teu valor da viagem. Porque é muito caro. Um dia de UTI nos Estados Unidos é $25 mil. Então, pense, vale muito a pena. O seguro de viagem, ele não dá mais do que os 50, 80, 100 reais por dia. Vale muito a pena fazer. Não viaje sem, tá? Mesmo que você esteja plenamente saudável, não arrisque, porque você nunca sabe se é um dente que quebra, é uma infecção que vem, uma coisa cirúrgica mesmo. Acidentes, né? Acidentes. Isso não é só para pessoas longevas, é também para jovens. Eu tenho na família uma pessoa que viajou até para o Peru mesmo. No segundo dia de viagem, fraturou a perna e tinha que fazer cirurgia. Aí foi para o hospital. A questão da altitude, né, que eu comecei a falar, não completei toda a visão da altitude. Você precisa ter uma segurança, porque sendo jovem ou seja idoso, não depende da idade. Pode ser em qualquer um. Mas, se você tiver mesmo um problema, você precisa ser internado. É gravíssimo. Pode dar embolia pulmonar, pode dar acidente vascular cerebral. Você precisa ser internado. E teve agora, quando eu estava voltando do Peru, no avião a gente conheceu um pessoal que eram só jovens. Eles fizeram um passeio, foram lá inclusive para um lugar que eu fui também. Chegaram lá, uma parte do grupo passou mal e não tinha seguro de viagem. Não tinha seguro de viagem. Eles tiveram que voltar para o Brasil, porque eles não davam conta de pagar lá. Tiveram que ser atendidos a parte inicial no hospital e voltar para o Brasil. É muito transtorno, né? Muito. Outra coisa, traslado, né? A gente viveu aí a situação agora da brasileira, né? Lá na Indonésia. Traslado tem que estar incluído no seu seguro. Então, não deixe de fazer o seguro. Faça um bom seguro. É a tua segurança. Certo. Silvia, amarrar também um outro ponto daquela chamada inicial que a gente fez, a questão do passaporte, só para dar uma fechadinha, se você puder dizer, a curiosidade perdi meu passaporte, estou no exterior e perdi meu passaporte. Qual é o melhor encaminhamento para eu fazer, para eu tentar tirar um outro, alguma coisa, ou seja, ter alguma validade para eu não ficar como um invasor, alguma coisa assim. E aí? Não tem muita saída, né? Você tem que fazer a segunda via do seu passaporte. Você não sai daquele país e você não vai fazer nenhuma entrada num ônibus, num avião, se você não tiver seu passaporte. Então, você tem que ir à delegacia,
né? A autoridade de lá fazer Policial. o registro Você policial. vai fazer o registro e depois vai ter que procurar a uma embaixada ou um consulado brasileira, né? Que não é em toda a cidade. Não é, claro. Né? Então, você pode estar em Veneza, por exemplo. Não vai achar lá em Veneza, vai ter que ir a Roma. Então, você tem que ter, lembra? Você tem que ter a questão do dinheiro para se transportar numa coisa que não estava prevista. E essa dica que eu dei anteriormente, de você ter uma cópia do seu passaporte e o seu RG, a gente diz, não, eu vou viajar para a Europa, não preciso de RG, não preciso de nada. Leva o seu RG ou leva o seu CPF, porque isso é uma entrada para você fazer o seu novo passaporte. Então, tem a cópia do passaporte, um documento seu brasileiro que possa te ajudar. E, claro, se Deus me livre, né, que ninguém quer que passe por isso, mas se acontecer, você vai ter que entrar e saber onde é que tem uma embaixada, um consulado, e vai ter que se deslocar até aquele lugar, ficar lá até ficar pronto, porque isso também não sai assim na hora, é um transtorno. Cuidado, eu faço como com o meu passaporte, deixo na minha bolsinha, sempre aqui no corpo. Não deixo, muita gente diz, deixa no cofre do hotel. Eu confio muito nos cofres do hotel. Teve uma época que saiu aí que os cofres abriam, qualquer um abria e tal. Eu fiz o teste e não abria. Mas se for um lugar, um bom hotel. A minha filha, vou dar aqui o depoimento da minha filha. Minha filha viajou com o marido para os Estados Unidos, ficou numa pousada, num hotelzinho que tinha cofre. Eles deixaram a câmera fotográfica lá, uma parte dos dólares e mais uma outra coisa, não era passaporte, mas alguma coisa. Quando eles chegaram, tinham aberto e roubado tudo e depois eles roubaram tudo. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E então eles ficaram assim, tiveram um prejuízo enorme, perderam a máquina, perderam dinheiro. Então eu não deixo. Passaporte, ele anda comigo, grudado em mim. Se você for fazer coisas de mar, cuide bastante. Porque se você não tiver uma pessoa de segurança para você deixar seu passaporte, eu sugiro comprar aquelas bolsas tipo mochilinha que são impermeáveis e pôr ali dentro. Porque se você perder o passaporte, você perde você, né? Porque você não tem como provar que você é você. Então, muito cuidado com o passaporte, é o que mais te dá segurança na sua viagem. Ô, Silvia, então, eu estou muito satisfeito, né? Eu acho que a gente está passando dica muito boa. E até queria fazer um pedido aqui, Arnaldo, para quem está nos assistindo, as pessoas que gostam de viajar, que viajam com frequência ou que participam de grupos de viagem, que, deem uma olhada atenciosa nesse vídeo e compartilhem para as outras pessoas, porque essas dicas aqui vão servir para muita gente, né? É verdade. Obrigado. Viu, e no canal também da Silvia, né? E no podcast, que a gente vai dar nas instruções finais lá do vídeo e tal. Eu queria fazer uma pergunta que me ocorre agora, que para mim seria a última coisa. Levar moeda em espécie, cartões, o que você sugere de melhor em viagens internacionais? Eu sugiro o seguinte, quanto menos dinheiro, melhor. Em espécie, em cash. Você leva o mínimo ali para você ter uma segurança, né? Tipo, eu vou para alguns lugares que não fazem, não usam cartão. Existem algumas cidades no interior, mesmo na Europa, fora da Europa. Então, você leva um pouco de dinheiro lá, seja euro, seja dólar, né? Conforme o lugar que você vai, para você fazer o câmbio na moeda. Mas é o mínimo, porque, na verdade, é quase desnecessário. O que você precisa ter mesmo? Você precisa ter cartão de débito, tá? Eu recomendo 2. Eu sou meio exagerada? Não, eu acho que não é exagero, porque a minha experiência me mostrou isso. Eu só tinha o cartão Wise que eu uso para tudo que é viagem. Só que eu cheguei em alguns lugares e aí o cartão às vezes não passava. Assim como aqui no Brasil você vai passar o cartão, uma hora não passa, passa aqui, passa ali, passa lá, aqui não para. Aí você não tem outro. Então, eu fiz o Nômade também, são os que eu recomendo porque eu uso. E outra, por exemplo, em Singapura eu pagava o metrô todo com o Nômade, eu não precisei comprar ingresso. Eu pagava ali a entrada, então isso facilita muito, porque toda máquina que você vai fazer o ingresso, você tem que aprender a usar aquele negócio. Então, sugiro, leve o Wise e o Nômade. Você não paga para fazer a solicitação do cartão. Você pode também tirar dinheiro em espécie local, moeda local para usar. Eu evito bastante fazer isso, porque você paga uma taxinha, né? Você tem que ver onde é que você faz com taxa melhor e tal. Mas, em algumas situações, vale a pena você ir lá com o seu cartão Wise ou seu cartão Nômade, sacar ali, em vez de ficar levando euro e dólar. Porque, gente,
É o que você falou, Dátuli. Está tendo muito assalto, muita gente esperta, né, querendo ganhar. Na Europa, o pickpocket está tomando conta em todas as cidades. Então, você está ali com o seu dinheiro e, de repente, além do risco de perder, você ainda pode ser assaltado. Então, vale a pena fazer os 2 cartões. E outra, você também pode usar o seu cartão de crédito nacional, brasileiro, né? Hoje, a gente está naquela variação, né? Se é 1,1 de taxa de IOF ou vai voltar a ser aquela quantidade estrondosa que eu me arrepiei a beça. Mas as análises que eu vi dos especialistas que fizeram entre os cartões e o nosso cartão brasileiro, dizia ainda que os 2, o Nomad e o Wise, eram um dos melhores a serem usados. Mesmo assim, com todas as taxas mesmo altas, ainda eles ficavam... Porque tem vários cálculos que fazem ali, não é só o IOF, tem umas taxas e tal. Então, valeria a pena. Sugestão minha, faça os 2 cartões de débito, leve um cartão seu de crédito e habilite para o internacional, né? Habilite para o internacional, para usos extremos, vamos dizer, uma situação assim que deu errado nos 2, que é muito difícil, nunca me aconteceu. Para você estar seguro. E dinheiro só para você ficar ali, leva uns 100, uns trocadinhos, assim, só para você ficar calmo. Maravilha. Excelente. Obrigado. Olha, Obrigado, eu tenho a impressão que esse episódio vai ser muito visto porque ele é muito útil, né? E hoje a gente, como aposentado, a gente gosta muito de viajar e a gente precisa ter realmente alguns cuidados, né, para evitar riscos desnecessários. Silvia, ficamos, né, muitíssimo agradecidos pela sua presença, sabe, pela 2ª vez, significa que realmente o tema é muito interessante e estamos aqui abertos às suas palavras finais aí, o que você gostaria de dizer? Eu quero dizer o seguinte, não se apavore, especialmente você 60 mais. Viajar é a melhor coisa que existe no mundo, né? Com esse propósito que Arnaldo disse, né? É conhecer pessoas, é conhecer gastronomia, é conhecer cultura, coisas belas, a natureza. E isso, na grande maioria das vezes, não vai acontecer. Mas pode acontecer. Então, pode acontecer com o jovem e pode acontecer com o idoso, né? Nós, idosos, somos mais vulneráveis, nós somos mais visados, né? Então, a gente tem que se cuidar. Então, o que que os meninos aqui... Olha, os meninos é ótimo, né? Obrigado. Os meninos aqui se preocuparam com o tema é para que você possa viajar com segurança, prevenindo essas intempéries que ninguém quer passar, né? Curta a vida, seja feliz. Obrigado, Silvia. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês.